Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença de monografia, artigo, TCC, dissertação, tese, quantas páginas mais ou menos, qual a estrutura, o que, que se diferencia nesse monte de informação e qual é o momento que esses materiais são utilizados. Então vamos lá, eu vou fazer esse vídeo em cima da pergunta da Maria de Jacilda Rocha Nogueira, que ela coloca o seguinte: quais as grandes diferenças e semelhanças entre artigo, TCC, monografia, dissertação e tese? Quantas páginas tem que ter no máximo e no mínimo? O que é e quando usar cada um? E qual a diferença com relação à estrutura? Bom, eu vou tentar fazer isso nesse vídeo, é um vídeo curto de 10 a 15 minutos no máximo para falar todas essas informações. Então, eu vou procurar sintetizar, mas ao mesmo tempo deixar claro, porque realmente é uma dúvida de muitos alunos. Bom, com relação ao artigo científico, não existe hierarquia. Você pode produzir como pesquisador desde o ensino fundamental até o pós-doutorado e durante a sua vida inteira, seja a vida acadêmica, seja a vida profissional. Artigos científicos são a forma de você produzir conhecimento na sociedade contemporânea, principalmente os artigos científicos que são publicados em bases abertas, aonde todas as pessoas possuem acesso. Os artigos científicos eles têm que obedecer uma sistematização de caráter científico, um embasamento, a pergunta-problema, objetivos, uma metodologia clara e as conclusões gerais que você encontrou. Ele serve para caráter de conhecimento tanto da sociedade quanto caráter de conhecimento de área específica e até mesmo acadêmica. E, como eu falei, são materiais que você produz durante a vida inteira. Esses materiais eles são curtos, então eles têm que possuir informações, máximo de informações e pouca quantidade de páginas. Os artigos eles vão variar por área, mas o ideal é que eles não passem de 20 páginas, tá? Considerando papel A4, letra 12, Arial ou Time New Roman e espaçamento entre linhas 1,5. Porque eles vão variar entre áreas. Por exemplo, se eu pego um artigo de direito onde eu quero discutir o resultado de um processo, uma hermenêutica específica, eles costumam chegar a 20 páginas. Agora, existem materiais, por exemplo, na área de engenharia ou na área de medicina, em que eu só quero demonstrar o resultado de um experimento específico e ele pode ter 5 páginas, por exemplo. Agora, eu quero trazer reflexão sobre um determinado tema, 7, 10, 12 páginas. Então, a quantidade de páginas dos artigos, eles são relativamente curtas ao ser comparadas com os outros trabalhos, porque o objetivo dos outros trabalhos, eles vão diferenciar de acordo com o que você está requerendo. TCC é o trabalho de conclusão de curso. Observação, ele não é mais obrigatório de acordo com o MEC. Ele fica de acordo com a instituição e, por isso, ele pode variar. Há alguns anos atrás, esses TCCs costumavam ter de 50 a 80 páginas, mas agora tudo mudou. As instituições estão optando por artigos científicos publicados, algumas instituições estão pedindo em formato de paper, onde você vai desenvolvendo no semestre, e no final você faz uma composição como se fosse um TCC. Desta forma, preste atenção que a gente não tem mais um formato específico de TCC. Esse nome TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, ele geralmente é direcionado para a graduação, independente de ser licenciatura, técnico ou bacharel, e em alguns cursos de lato sensu, curso livre, também eles pedem esse nome do TCC. Mestrado e doutorado são outras coisas, a gente vai trazer aqui agora. Monografia. Como o próprio nome diz, monografia, mono, você está juntando união de grafia. Então, monografias eram pedidos antigamente, como resultado de uma junção de vários textos que você estava lendo, porque não tinha acesso como nós temos hoje. Muitas monografias serviam como base de pesquisa. Hoje em dia você pede pouca monografia, e quando pede monografia é mais no contexto de
de matérias, de seminários, onde o professor quer uma revisão literária. Em sentido básico, tá? Monografia é união de grafia. Nós também temos um problema de nomenclatura. Algumas instituições elas usam o nome de monografia para se referir a artigo, a TCC, mas no sentido etimológico da palavra, monografia é união de grafias, ou seja, a revisão de vários materiais. A gente poderia dizer que seria uma revisão de literatura se a gente for fazer uma analogia aqui do significado da palavra. Monografia também é pedido em alguns cursos de graduação e lato sensu, ou ainda como matéria, tá? Como materiais de disciplinas, sendo comparado à revisão de literatura, e aí como disciplina pode ser solicitado no programa de mestrado ou doutorado. Também a mesma coisa do contexto do TCC, não é obrigatório pelo MEC, e ela está sendo incorporada de outras formas para adequar aí o conhecimento, até mesmo porque está entrando cada vez mais em desuso esse nome. A dissertação de mestrado. Quando você fala em mestrado e doutorado, o contexto é diferente, porque seja no lato sensu, no MBA lato sensu ou na graduação, o aprendizado ele é generalista, ele ainda é um aprendizado passivo, ou seja, o professor está te passando a informação e você como indivíduo que está recebendo essa informação está recebendo, é generalista, então você vai estudando e vai recebendo essa informação e pouco está no sentido de sujeito ativo, tá? Porque as metodologias de avaliação do aprendizado, ela é aquela metodologia de avaliação daquele aprendizado, daquele conhecimento que foi lhe passado. Então, é diferente. Mundo de pós-graduação, stricto sensu, mestrado e doutorado é diferente. Ao contrário dessas graduações e das pós-graduações lato sensu, no mestrado você é um sujeito ativo. O seu objetivo, a sua existência de estar em um programa de mestrado, ela é basicamente para que você construa conhecimentos através das disciplinas obrigatórias e optativas para que você produza a sua pesquisa. E a sua pesquisa é a dissertação. Essa dissertação, como eu falei, é diferente. Ela tem uma pegada diferente, ela vai precisar de embasamento teórico. Você vai trabalhar num problema, num projeto bem robusto. Em alguns casos, se for mestrado profissional, você vai ter que ter alguma coisa aplicada. Então, o contexto de trabalho ele é totalmente diferenciado. Não dá para comparar. Agora, é claro que da sua dissertação de mestrado você pode fazer artigos científicos. Como eu falei, o artigo científico você vai fazer a vida inteira e podem também ser resultantes de parciais dessa dissertação de mestrado. As dissertações de mestrado, aí agora a gente vai entrar numa questão que depende da área, da instituição e do professor. A média de uma dissertação de mestrado orientado pela CAPES atualmente é que seja de 80 a 120 páginas, tá? No entanto, eu já vi instituições que conseguem defender uma dissertação com 50 páginas e instituições que defendem uma dissertação com 400 páginas. Então, a gente tem a média, se você for no banco de teses e dissertações da CAPES, você vai ver que a média está entre 100, 120 e 150 páginas para a dissertação de mestrado. A mesma coisa no doutorado, só que o conteúdo da tese de doutorado ele é um conteúdo mais robusto no sentido de profundidade, até mesmo porque o objetivo do doutorado é que você seja um doutor. Nesse contexto de você ser um doutor, você vai ter que pesquisar bastante, você vai ter que trazer essa profundidade que ele seja digno do doutorado. Você tem 4 anos, diferente do mestrado, que são 2 anos, e a questão de quantidade de página também vai variar. Eu já vi teses com 100 páginas e já vi teses com 1000 páginas. Vai depender tudo da casa do orientador e do tema que você está abordando. Quanto mais teóricos, a tendência é que tenha mais páginas. Mas, como eu falei, vai depender tudo da casa que você está, do orientador, do programa e do seu tema. O que a gente tem aqui no mestrado e doutorado, na grande diferença principal, é realmente a profundidade da apropriação dos elementos, da apropriação dos conceitos, da metodologia, das ferramentas e de toda essa manifestação, né,
do conhecimento do sujeito ativo, que agora ele é um pesquisador, então ele está colocando ali no papel a sua pesquisa, tanto os desdobramentos como os resultados, e o grande objetivo agora dele é nessa pesquisa em questão. Então, o que mudaria basicamente, não a quantidade de laudas entre dissertação e tese, mas a profundidade de conteúdo, tá ok? Bom, quando usar cada um, depende do que lhe é exigido do que você quer. Como eu falei, com exceção do artigo científico, que você vai publicar sua vida inteira, se você quiser ser uma pessoa intelectualmente ativa e trabalhar no desenvolvimento intelectual da sociedade, você vai trabalhar a vida inteira até morrer com artigos científicos. Agora, você pode também ter, na sua vida acadêmica, exigências da produção desse material. Com relação aos outros materiais, eles vão ser exigidos de acordo com o curso que você está, você está introduzido no momento, ok? Espero ter ajudado. Não esqueça de deixar seu comentário, assim como a Maria, que a gente faz o possível e toda a questão de atender todo mundo com todas as dúvidas, mesmo as mais polêmicas. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima.